Olá, meus queridos, meus amados irmãos do nosso canal abençoado do YouTube. Obrigado, meus queridos, por vocês estar sempre fiel, sempre visualizando nossos vídeos para a honra e glória do nosso Criador. Meus queridos, neste momento estou aqui no meu cantinho, ao lado da caminha do meu filho. Ele viajou hoje, né? Meu filho do meio, ele trabalha embarcado, né? Na plataforma ali na Bacia de Campos. E hoje eu me coloquei aqui do lado da caminha dele, onde ele dorme. E aqui, neste lugar, eu escolhi para fazer esse vídeo, porque eu olho para a cama, né, e eu me lembro muito do meu filho. Meus filhos são bênçãos na minha vida. Eu tenho 3 filhos, homem e uma moça, tudo casado, graças a Deus. E como ele viajou hoje, né, eu estou aqui do lado para gravar esse vídeo. Meus queridos, o que eu quero deixar aqui? Sem te lembrar, para deixar o seu like, deixar o seu comentário, você compartilhar e também você se inscrever, que é muito importante. O like é isso aqui, ó. Um lado aqui, irmãos, está uma penumbra, mas é proposital, tá bom? Eu quero deixar um vídeo aqui falando, detalhando, mesmo que seja pouco, mas detalhando o significado e a história da Páscoa judaica. Porque muita gente, queridos, não sabem ainda fazer a diferença entre o que era a Páscoa judaica e o que é a Santa Ceia que a Igreja Evangélica pratica. Quanto mais a gente estuda sobre vários assuntos da Bíblia, mais vontade dá, porque o nosso cérebro é assim. O nosso cérebro, ele vai se adaptando, ele vai se acostumando a tudo aquilo que você mais faz, mais vê, mais fala. Então, queridos, para o crente que não tem o hábito de ler, estudar as Escrituras, é porque ele não adquiriu isso. Então fica fácil de você ser manipulado. Então nós, os ensinadores da graça, nós aprendemos, nós estamos desenvolvendo a nossa mente para quanto mais a gente aprende, mais a gente corre atrás, a gente busca. Então, eu quero deixar aqui alguma coisa para você realmente ficar a par. Muita gente fala de nós, nos criticam, mas os que nos criticam é justamente aquelas pessoas que não gostam de estudar a palavra. Então, a origem da palavra Páscoa, ela vem do termo hebreu pechá, ou pessá, ou pechá, né? Pessá ou pechá. Aí você vê de que forma que você pronuncia. E o que significa pechar ou pessar? Significa passagem ou travessia. Então, essa palavra Páscoa, ela vem do termo hebreu pechar ou pessar, CH no final. Então, que significa passagem ou travessia. Eu vou te deixar a par aqui. Isso, quem está falando é uma pessoa que estuda, assim como os ensinadores da graça, os estudantes. Você acha que é fácil, querido? Você acha que é fácil colocar um canal no YouTube e ter a cara, botar a cara para bater, para enfrentar o sistema religioso? Você acha que é fácil? Aí você que não tem coragem de estudar, você que não tem coragem de ler, de buscar, de correr atrás, o seu papel é criticar, porque você não tem coragem de fazer o que nós temos coragem. É isso que acontece, entendeu? Então, querido, esse termo hebraico, não é? Ele vem do hebreu. A origem da palavra Páscoa, ela vem do termo hebreu pechá, ou pessar, né? CH sempre no final, que significa passagem ou travessia. Então,
trata-se de uma importante festa no calendário judaico, que é a festa da peregrinação, que está relacionada, queridos, com a passagem da escravidão para a liberdade. Você vai entender agora o que significa ou significou na velha aliança a Páscoa judaica. Você vai aprender aqui se você deve continuar ou não praticando esta santa ceia que é praticada dentro da igreja evangélica. É preciso estudar, queridos. Senão você vai continuar participando de uma cerimônia que nem bíblica é. Se você me dizer, mas a Santa Ceia é bíblica. Não, queridos. Não existe a palavra Santa Ceia na Bíblia. A Bíblia existe ceia ou Páscoa judaica. Então, esta festa, né, que pertence ao calendário judaico, é a festa da peregrinação, que está relacionada com a passagem da escravidão para a liberdade. E foi Moisés, aquele filho adotivo de Faraó, né? Filho adotivo da filha de Faraó. Moisés estava no lugar de neto, não é de Faraó, porque ele era filho de criação da filha de Faraó. Então, esse Moisés, ele recebeu do eterno Criador, na época, as instruções para libertar o povo dele, o seu povo, o povo hebreu, não é? Lá daquela escravidão que havia lá no Egito. Isso quando aconteceu, queridos, Moisés já estava com a idade de 80 anos. 80 anos. Então, para os judeus, queridos, a Páscoa ou Peixá era a festa da liberdade. Para os judeus, esta festa chamada Páscoa ou Peixá, no hebraico, ela era a festa da liberdade. Por quê? Porque nesta festa era comemorada a saída dos hebreus lá do Egito, que era o local onde eles habitaram por mais de 400 anos, como escravos. Queridos, você consegue participar de uma festa sem saber o significado dessa festa? Se você vai à festa de casamento, você sabe o que significa aquela festa de casamento. Se você vai a um aniversário, você sabe o que significa aquela festa de aniversário. Se você vai numa reunião, você sabe o que vai ser tratado numa reunião. Então, o que eu quero dizer aqui? Será que você não está participando de uma cerimônia há tantos anos dentro da igreja evangélica sem saber o real significado que esta festa simbolizou? Se você está praticando ou participando de uma cerimônia que não é bíblica, meu filho, você tem que repensar os seus conceitos. Será que esta santa ceia, um pedacinho de pão e um cálice de vinho, será que ela é bíblica ou será que ela surgiu de outro lugar por um outro povo que nada tem a ver com os hebreus e nem com o Criador? Mas foi com a tradição religiosa que inventou Santa Ceia. O Criador, ele determinou a festa, através de Moisés, da Páscoa. E não da Santa Ceia, porque Santa Ceia nem bíblica é. Aí você fala que está participando do corpo e do sangue de Cristo.
Aonde, queridos? Aonde? Então veja bem, a travessia do Mar Vermelho, ou a travessia dos judeus ali no Mar Vermelho, ela foi feita em direção à Terra Prometida. Sim ou não? Sim. Então aquilo ali simbolizou a passagem da escravidão para a liberdade. A passagem pelo Mar Vermelho foi uma espécie de batismo. E o que é batismo? O que foi batismo? O verdadeiro batismo em graça, você sabe que nada tem a ver com o batismo de João. Claro que você não vai querer saber disso e nem tampouco você vai ser a favor do que nós estamos falando, mas é bíblico. O batismo de João em água era para arrependimento. Arrependimento de quê? Os judeus que transgrediam a lei. O verdadeiro batismo em graça é qual? O batismo na morte e na ressurreição. Aonde que está isso, Malberto? Romanos capítulo 6. Então é tão simples entender. Então nós vamos ver então, queridos, que o significado e a história da Páscoa judaica. Aconteceu o seguinte: diante da recusa do líder egípcio chamado Faraó, Moisés, então, ele começou a apresentar sinais enviados por Deus que demonstravam a ira do Criador. Aí veio as pragas, as 10 pragas. Teve a praga ali, não é? Do sangue, a água que transformou em sangue, a praga das rãs, dos insetos, dos piolhos, da morte do gado, das úlceras, do granizo, a chuva do granizo, não é? Teve também os gafanhotos, as trevas e a morte dos primogênitos egípcios. Então, com a última praga, o faraó, ele perdeu o seu primeiro filho, não é? Chamado primogênito. E assim, como ele ficou assustado com aquilo que estava acontecendo, ele permitiu, então, a saída dos hebreus de suas terras, iniciando assim o êxodo do povo de Deus, chamado hebreus. O que era o êxodo? A peregrinação pelo deserto. É por isso, queridos, é por isso que até hoje este fato, ele é celebrado com um memorial perpétuo da opressão SS Aotil. Esse memorial, este fato, foi celebrado como um memorial perpétuo da opressão vivida pelos antepassados e como a liberdade chegou para eles. Preste bem atenção que a Páscoa judaica é totalmente diferente daquilo que os crentes acham que a Santa Ceia é. Agora, preste atenção numa coisa, queridos. Preste atenção numa coisa. A bandeja principal da mesa ali na Páscoa judaica, na festa da Páscoa judaica, ela era chamada de Keará, no hebraico. Keará. E ela era composta por elementos cujos significados são a mesa principal, a bandeja principal naquela mesa, ela continha ali
todos os produtos, os elementos que era necessário para fazer a Páscoa judaica. Do jeito que você faz uma comida, você precisa dos temperos. Então, os elementos que eram colocados, que estavam naquela bandeja, tinham seus significados. O primeiro elemento chamava-se marro, marro, que no hebraico você tem que rasgar a garganta para pronunciar 2R. Então, marro, que era ervas amargas, que eram ervas amargas. E você sabe o que essa erva amarga representava? Ela representava ou representa a amargura vivida pelo povo judeu. E cadê as ervas amargas praticada na Santa Ceia dos crentes de hoje em dia? Não tem. A segunda coisa era charrosete ou carrosete. Charrosete, sabe o que era? Era um doce. E aquele doce, ele precisava ser misturado às outras iguarias. Então, lembrava a cor dos tijolos produzidos no Egito pelos hebreus. Então, todos os elementos ali tinham um significado. A terceira coisa era um elemento chamado carpaz, que era o salsão. Lembra quando Jesus, ele falou lá com os caras, saduceus, fariseus, sobre a questão que eles se elogiavam a si próprios porque entregavam o dízimo? Então, esse carpaz era um salsão. E aquele salsão lembrava o isopo utilizada, não é, para passar o sangue nas vergas da porta lá antes da saída do povo do Egito. Era a terceira coisa. A quarta coisa era chamada de kazeret ou shazeret. E o que representava isso? O que era isso? Sabe o que era? Era um alface romano, né? Ou hoje a gente chama escarola. Pode ser a escarola também, ou um alface romano, não é? E o que era aquilo ali? Aquilo ali fazia parte dos produtos que tinha que estar presente ali na Páscoa judaica, dentro daquela bandeja. A quinta coisa era betzá, ou betzá, que sabe o que era o betzá? Era o ovo cozido, que representava a opressão vivida pelos judeus e como isso os fortaleceu. Para você que pratica a Santa Ceia, achando que está fazendo uma grande coisa, cadê esses outros objetos que vocês têm na Santa Ceia de vocês? Cadê? A sexta coisa, querido, era o zeroá. Zeroá. Sabe o que era o zeroá? Era o cordeiro. E o que o cordeiro representava? Simbolizava o Deus de Israel que tirou o povo dele lá do Egito. Esse era o zeroá, ou zeroá. É melhor pronunciar zeroá, que era o cordeiro que simbolizava o Criador, o Deus dos exércitos, que tirou o povo de Israel do Egito. E a sétima coisa era o matzot. Matzot. O que era o matzot? Eram os pães asmos, os pães sem fermento, que representava os sacerdotes, o povo israelita, não é? O povo levita. Esse era
o matzot, que era os pães sem fermentos. Nem pão sem fermento a igreja evangélica hoje ela comemora a Santa Ceia deles sem isso. Hoje, na Santa Ceia evangélica, você vê o quê? Um copo de vinho, um cálice e um pão, um pedacinho de pão com fermento, feito em qualquer padaria. Aí eu te pergunto, isso é corpo do Senhor? Isso é corpo do Senhor? Então, queridos, qual é a diferença hoje entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, que os crentes chamam de Santa Ceia? Os judeus, eles comemoravam ou comemoram a passagem da escravidão para a libertação, enquanto que os cristãos comemoram, sabe o quê? A passagem da morte para a vida durante a ressurreição de Jesus Cristo ou de Jesus Cristo. Mas veja bem, querido, essa parte é muito importante. Mas veja bem, até o quarto século, ou até o século IV, a Páscoa judaica ela era comemorada no mesmo dia da Páscoa cristã, até o quarto século. Olha o dedo do homem, um cara que você nem imagina o que ele era capaz. O Concílio de Nicéia, que foi realizado lá em 325 depois de Cristo, decidiu que, por não terem o mesmo significado, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, não deveriam ser celebrados no mesmo período. Agora você vai entender que você está comemorando essa Santa Ceia, é um ritual pagão. Não foi inventado por Deus, nem pela Bíblia. Foi inventado por alguém que quis que aquilo se transformasse num paganismo. E você não sabe disso. Mas há quantos anos os crentes vêm participando disso sem saber o real significado? Essa é a diferença dos preteristas. Nós buscamos fundo, o assunto, para depois colocar. Você acha que é fácil? Você aí do outro lado que tem coragem de criticar os ensinadores da graça, critica enquanto é tempo. Critica mesmo. Porque quanto mais se critica, mais o povo vai se libertando e conhecendo a verdade. Então, esse concílio de Nicéia, que foi realizado ali em 305 e 25 depois de Cristo, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eles decidiram ali que a festa judaica, por não ter o mesmo significado da Páscoa cristã, não deveria ser celebrado no mesmo período. A partir de então, queridos, a Páscoa cristã passou a ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera. Você sabia disso? Para quem estava no hemisfério norte, para quem está, porque muita gente ainda pratica. E no equinócio de outono, para quem estava no hemisfério sul. Você já se perguntou por que a maioria das igrejas evangélicas celebram a ceia no primeiro dia ou no primeiro domingo de cada mês? Outros comemoram no último domingo de cada mês? Você nunca se perguntou isso, não? De onde vem isso? E você aí, achando que está celebrando, queridos, uma ordenança divina para você? Negativo, não. Essa santa ceia
que você celebra é um ritual mesclado com idolatria. Porque foi o Concílio de Nicéia que mudou, que passou a propagar da forma que a igreja evangélica também celebra. Então, o que você celebra como Santa Ceia, você aprendeu com um ritual idólatra. Você não aprendeu com Cristo. Porque o Jesus de Nazaré, ele celebrou a Páscoa judaica com todos esses elementos que tinham na bandeja. Na sua Santa Ceia, tem cordeiro morto? Então, como é que você fala que é o corpo de Cristo? Na sua Santa Ceia, tem o doce que era misturado com as iguarias? Na sua Santa Ceia, tem ervas amargas, que representavam a amargura que o povo judeu viveu no Egito? Na sua Santa Ceia, tem o ovo cozido? Tem o alface romano ou escarola? Na sua Santa Ceia, tem o pão sem fermento? Claro que não. Não, né? Pare para pensar. Pare para pensar. Ao invés de você ficar criticando a quem realmente decidiu estudar a Bíblia para depois ensinar. Se você não tem tempo, se você é preguiçoso, um religioso preguiçoso, você pelo menos se humilhe e preste atenção se as coisas se encaixam biblicamente falando ou não. Tá bom? Isso é o estudo que eu queria passar para você. Pense bem antes de julgar, antes de criticar, mesmo que você não tenha esse direito de ficar julgando ninguém. Nem eu tenho. Mas você prefere criticar e julgar do que se humilhar e repensar os seus conceitos. Uma boa noite e um bom final de semana para todos nós. Amém.